Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa Todas as Palavras. Depois de Uma Praça em Antuérpia, Luís Valente volta ao romance com Sonata em Auschwitz. Um livro que nos mostra como, contra tudo e contra todos, uma só pessoa pode fazer a diferença. Daqui a pouco falamos com a autora sobre este novo livro. Para já, Inês Fonseca Santos conversa com a também atriz Fernanda Torres a propósito do seu novo romance. Sonata em Auschwitz é o mais recente romance de Luís Valente. Luís, que tem dedicado a sua carreira enquanto escritor e documentarista ao Holocausto. Esta sonata parte de um episódio real. Sim. Eu tive contato há 2 anos, em 2015, quase 3 anos, com uma senhora, na época ela tinha 101 anos, sobrevivente do Holocausto. Maria Efremov nasceu numa cidade chamada Novi Sad, que na época ainda era Sérvia. Enfim, e em 44 ela foi levada, judia, foi levada para o campo. Era o período da ocupação húngara daquela região, aquele final da guerra, a guerra já perdida, mas mesmo assim foi o maior número de judeus que chegaram em Auschwitz, chegaram nesse final da guerra. E a dona Maria, ela estava grávida quando ela foi em maio de 44. Grávida, chegou ao campo, passou pela seleção do Mengele, que não acreditou que ela estivesse grávida, embora ela tivesse falado, e mais ou menos, enfim, chegou, passou, conseguiu se manter ali naquele período e o neném nasceu. E ela teve assim um contato muito rápido, alguns segundos, só deu para ela saber que era uma menina. E a partir daí essa criança foi levada para um oficial alemão. E quando eu contei essa história, quando eu vi essa história da Dona Maria, isso me mexeu muito comigo, acho que mexe com todo mundo, mas quando a gente escuta de uma sobrevivente cara a cara, com 101 anos, e como aquilo mudou a vida dela, porque depois de voltar do campo, ela tinha perdido o filho ali, a filha, ela voltou para a cidade dela menos de 1 ano depois de ter sido levada, depois do final da guerra, e o marido dela tinha morrido também numa das marchas, enfim, da morte. A mãe, a irmã, a sobrinha, a família toda. Então, e o que mais marcava ela, tinha toda a perda da família, era da criança. Porque ela lembrava muito disso, sem se vitimizar. Então, quando eu escutei aquela história, eu pensei, e se essa história tivesse um final diferente? E se aquele soldado tivesse levado aquela criança, não para uma câmara de gás, mas para a vida? Sabe? O que teria sido diferente? Sim, porque também é importante realçar que nem todos os alemães estavam de acordo com as políticas nazis, nem todos os alemães colaboraram com o regime. Houve alguns que tentaram ajudar estas pessoas a sobreviver. Sim, eu acho que a questão da guerra são os heróis anônimos da guerra, são heróis que sacrificam também suas próprias famílias, Eu também tentei mostrar muito isso, até com outros personagens também do livro, mas no caso do oficial do livro, que é o Frederick, que salva essa criança, eu quis justamente mostrar, pegar um personagem que era criado na juventude hitlerista, que tinha na época, no livro ele tem 24 anos, quando a história se passa. E ele ali, que foi criado dentro de uma ideologia, no momento que ele se vê indivíduo, entre optar entre manter aquela ideologia, que aí é o grupo, é o conjunto, É a coletividade, ter uma ação individual de salvar uma vida. Naquele momento ali que ele tem esse dilema, ele opta por salvar uma vida, ele põe várias outras, põe a própria família dele em segundo plano, tudo que ele sempre... toda a ideologia na qual ele foi criado. Então, eu quis mostrar realmente esse contraponto. Quando você, indivíduo, faz uma escolha, sabe, por você, é mais difícil, várias vezes, mas é a questão do indivíduo ali, ele, indivíduo, salvando uma vida. A grande protagonista deste livro chama-se Amália e é através dela que tenta descobrir a história da sua própria família que vamos conhecendo todas estas personagens. Luís, Amália também é a prova do que aconteceu não só com muitos filhos de sobreviventes, mas também com muitos filhos de altos oficiais do regime nazi, que foi desconhecerem este passado negro da vida das suas famílias. Sim, e quando eu pensei na Amália, nesse personagem, eu quis construir um personagem que já foi... a Amália tem mais ou menos 30 anos, Quando ela vai em busca da história do avô dela, que ela desconhece até então,
né? O livro, nesse período, no final da, mais ou menos 1999, né? Final lá do século XX, e ela vai resgatar uma história que começa bem antes. E aí, quando a própria Amália já é criada em Portugal, nasceu aqui, e filho de pais que foram pais que lutaram muito contra a ditadura de Salazar. Então, ela já era exato. criada dentro de uma casa que prezava muito os direitos humanos. Então, ela tinha um orgulho muito grande disso. Quando ela descobre, por acaso, que o avô dela, que o pai nunca citou, o pai nasceu na Alemanha e veio pequeno para Portugal, nunca disse que ela era neta de um nazista, isso faz até a própria Amália pensar em vários preconceitos que ela tinha. Porque Exato. aí a gente não é responsável, talvez, pelos nossos ascendentes. Então, você não tem que carregar esse estigma. Eu quis mostrar muito, colocar esse ponto da Amália, porque eu também levantar essa questão em Portugal também. Exato. Né, de pessoas que passaram todos pelo período da ditadura, enfim, que filhos não são responsáveis pelos atos dos seus pais. E a Amália vai descobrir a história do avô e aí vai resgatar essa história e saber o que aconteceu exatamente com esse homem, esse jovem de 24 anos, que desapareceu depois de salvar uma criança judia. Como é que alguém que tem dedicado muito da sua vida a estudar estes assuntos, Luís Valente, como é que encara estas últimas notícias que nos chegam, por exemplo, da Polónia, em que há uma tentativa de impor a proibição de se falar em campos de extermínio polacos? Como é que olha para estas tentativas que, de certa forma, servem para apagar um bocadinho este passado tão negro, tão doloroso para tanta gente? É para tentar amenizar, né? Olha, quando a gente vê tanto a Polônia como a França, a Hungria, países que, de certa forma, foram culpados, e aí a gente fala de governos, não de pessoas, de indivíduos, porque tanto como na Polônia como na França, havia resistência, nem todos os indivíduos eram coniventes com o regime, né? E na Polônia, pelo fato de Auschwitz estar na Polônia e querer aí, talvez, né, se associar Auschwitz a ser um campo unicamente alemão, porque a gente tem assim, um número de poloneses que morreram em Auschwitz, cerca de 140 mil polacos, né? Que a gente fala polonês no Brasil, vocês falam polaco, cerca de 140 mil polacos. Então, acho que a Polônia, até quando a gente visita o campo, é muito forte a presença dos poloneses que morreram ali. Mas eu acho assim que, minha opinião, é meio complicado a gente dissociar Auschwitz e deixar sendo somente um campo de extermínio alemão, sabe? Embora eu acho que seja majoritariamente um campo alemão. Talvez o sentido de não associar um campo polaco seja por isso, né? Ele está na Polônia, mas ele era dirigido por alemães. Sonata em Auschwitz, de Luís Valente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada.